de instabilidade do aneurisma aórtico. Vamos discutir quais são os sinais de um aneurisma instável, os sinais de um aneurisma com indícios de ruptura iminente, como identificar um aneurisma roto, contido, e aquele aneurisma roto com sinais de sangramento ativo. Então, de fato, um contínuo, não é, Carlinha? Exatamente. E, assim, todos os audiologistas têm que estar com isso em mente, porque é muito importante a gente conseguir identificar os sinais numa fase inicial, assim, pequenos detalhes de uma tomografia, até uma tomo sem contraste, a gente pode já obter muitas informações que vão ser muito importantes para o prognóstico desse paciente. Até porque o aneurisma roto, mesmo a ruptura com sangramento ativo, já assim, é um paciente já assim, que nenhum cirurgião vascular deseja, né, encontrar, porque muitas vezes não dá tempo de tratar. Então, um aneurisma instável, né? Ele apresenta sinais indicativos que pode haver evolução para a ruptura ou que pode haver perda parcial da integridade da parede, mas ainda não existe conteúdo sanguíneo extraluminal. Então, ele está instável, tem alguns sinais que a gente vai mostrar agora, mas não existe ainda a ruptura mesmo, né? Não existe sangue extravascular. O aneurisma estável, né, ou a ruptura iminente, vamos ver agora os achados na tomografia, ou então na tomografia mesmo, que muitas vezes esse paciente ele dá entrada na emergência com a dor abdominal, uma dor muito importante. E num paciente que já tem uma história de aneurisma, nós temos que ficar mais atentos ainda a esses achados. Tem a questão do aumento do tamanho do aneurisma e da redução da razão trombolumen, desculpe. Esses dois achados, a gente só pode usar eles quando a gente tem um exame anterior. Então, um aneurisma antes media 5, agora está medindo 6 ou 7. Então, um aumento do aneurisma é indicativo também de um aneurisma instável, um aumento importante. A redução da razão trombolumen. Então, se a gente já tinha um exame prévio que tinha um trombo, aqueles aneurismas grandes com um importante trombo mural, e agora deu entrada na emergência com dor abdominal, e nós só observamos um trombo mais fino, então com espessura reduzida, então a gente tem que estar atento que realmente que esse é um aneurisma instável. A modificação do contorno habitual circunferencial da aorta, podendo haver lobulações localizadas. Lembrando que essas lobulações nem sempre são grandes, às vezes são pequenas, são detalhes no contorno do aneurisma. Então, é importante que a gente olhe com calma, buscando esses achados. A perda da continuidade com deslocamento de calcificações parietais aórticas. Também a gente vai observar essas calcificações parietais, que elas são bem externas, geralmente, então pode ocorrer que ela fique mais medializada. Então, isso faz a gente pensar também que esse aneurisma está instável. E, por fim, e não mais importante, inclusive o mais importante dos sinais, que é o sinal do crescente hiperdenso, que ele indica um sangramento intratrombo ou então um sangramento da parede da aorta. Então, que realmente, assim, a gente tem que estar muito atento. Isso acho que é o principal sinal que a gente tem que estar em mente, e ele pode ser visto mesmo no exame sem contraste. Então, mesmo o paciente, às vezes, chega com, vamos afastar a nefrolitíase, faz o exame sem contraste. A gente consegue ver o sinal do crescente. Esse paciente aqui, Dri, quer complementar alguma coisa? Não, isso mesmo. É interessante tudo que você falou em relação ao estudo comparativo, né? Sim. Ver sempre que for possível, né? O aumento do tamanho do aneurisma, o surgimento, uma modificação de contorno, mas também naquele paciente que a gente não tem exame anterior, a gente pode também identificar uma calcificação parietal deslocada, uma lobulação da parede e o sinal do crescente hiperdenso, que pode ser visto já no exame sem contraste, inclusive no sem contraste é mais facilmente visibilizado, né, Carlinha?
E é Isso. um sinal altamente sugestivo e muito relacionado com ruptura iminente. É um sinal importantíssimo. Nós trouxemos essa imagem para mostrar para vocês como uma pequena lobulação, a gente tem que estar atento e tem que descrever isso no laudo. Esse paciente tem um volumoso aneurisma, 10 centímetros de diâmetro, tá? E a gente observa que tem uma parede anterior que está mais lisinha, mas já mais lateral à esquerda, a gente observa uma lobulaçãozinha pequena e deslocamento da calcificação, que eu falei anteriormente. Então, um paciente que dá entrada na emergência com esse exame e com dor abdominal, nós temos que ficar atentos e estar ali junto do plantonista para a gente contactar e trocar essa ideia, porque realmente esse paciente é importante. Então, vamos injetar, depois vou mostrar a imagem, a gente vai mostrar as imagens do paciente depois que injetou, mas eu queria que vocês lembrassem sempre, lobulação de contornos e deslocamento de calcificação parietal. É muito importante para indicar instabilidade do aneurisma. Exatamente, Carlinhos. Bom, aqui nesse exame, a gente está vendo uma hiperdensidade em forma de meia-lua relacionada aqui à parede lateral direita desse volumoso aneurisma. E a gente já vê, então, isso aqui é o sinal do crescente hiperdenso. E a gente já vê, inclusive, aqui um adensamento da gordura, uma perda do plano de clivagem da parede da aorta em relação ao músculo psoas. Então, assim, esse aneurisma, de fato, ele está instável, né? Esse sinal do crescente hiperdenso é um sinal altamente indicativo de que pode haver uma ruptura em breve, em poucas horas. Aqui é esse mesmo paciente na avaliação após a infusão endovenosa do meio de contraste. Então, o sinal do crescente hiperdenso está aqui, relacionado a essa parede lateral direita, mas a gente acaba até vendo ele de uma forma mais clara na avaliação sem contraste. No caso do aneurisma agora, instável com risco de ruptura iminente, então só para fechar. Então, a importância da avaliação comparativa na tomografia quando o paciente traz isso para a gente. Muitas vezes na emergência a gente não vai ter isso, mas é importante a gente fazer essa avaliação. Às vezes tem um laudo só anterior com um diâmetro máximo, isso já faz com que a gente fique ali já essa a sugestão, né, da ruptura mesmo, a modificação dos contornos, que já mostramos, não precisa ser uma lobulação grande a gente vai ver rápido, mas olhar os detalhes desse aneurisma, tá? As paredes mesmo. A mensuração da espessura do trombo mural com a evidência de redução da mesma está associada a maior risco de ruptura, como eu falei anteriormente, e isso quando o paciente traz o exame anterior para a gente avaliar. Então, modificação dos contornos, aumento do diâmetro e a redução do trombo mural, que indica uma lise desse trombo, que é realmente fortemente indicativo de uma instabilidade do aneurisma. Exatamente. Então, gente, o quão é importante, é claro que os sinais, né, Carlinha, de ruptura iminente, de aneurisma instável, eles não saltam tanto aos olhos como os sinais de um aneurisma roto já, né? Mas é muito importante a gente estar atento a essas modificações de contorno que Carlinha falou, calcificação intimal deslocada, hiperdensidade relacionada à parede ou ao trombo, para que esse paciente tenha uma maior chance, né, de sobreviver, porque é um quadro, realmente, uma rotura de aneurisma é um quadro que carrega uma elevada mortalidade. Não é mesmo, Carlinha? Exatamente. Então, temos que estar muito atentos, como a Adriana falou, e agora no aneurisma roto contido. Sim, qual é a diferença agora do instável para o roto contido? A presença do hematoma retroperitoneal associado
achados que eu já falei anteriormente, eu e a Adriana. Então, isso indica fortemente um aneurisma roto contíduo, tá? Um aneurisma grande, um paciente com dor, com aneurisma, não é, eu falo do pequenininho, geralmente eles são aneurismas maiores, geralmente. Não tem trombo mural quase nenhum. E tem um hematoma retroperitoneal, gente. Segunda e terceira opções vai ser um aneurisma roto contíduo. Temos que estar muito atentos a isso. E Exatamente. o outro sinal é a aorta drapeada também, que nós vamos mostrar também para vocês não esquecerem. Joia. Vamos compartilhar aqui uma imagem. Então, gente, esse aqui é o sinal que a gente mais vê relacionado a aneurisma roto. Então, assim, tem hematoma retroperitoneal em um paciente que tem um aneurisma aórtico, a gente tem que pensar em rotura, não é isso, Carlinha? Isso, exatamente. E a gente está vendo aí realmente um paciente, até ó, na fase sem contraste, a gente vê esse aneurisma, vê um sinalzinho, tem uma hiperdensidadezinha discreta, não tem, Adri? Porque você Tem passou aqui, não é? a do lado esquerdo, isso. A gente vê já uma hiperdensidadezinha com o sinal do crescente, aquele sinal de meia-lua, que é o sinal, ele fica, o hematoma, né? Então, na verdade, esse sangramento ou em trombo ou na parede, ele vai ficar mais denso que o lúmen da aorta. Então, como a Adri já falou, facilmente visualizada na fase sem contraste. E tem um hematoma do lado. Então, mesmo antes da gente fazer o contraste, a gente já observa que um aneurisma. Com esse hematoma, a gente tem que pensar num aneurisma roto contíduo. Aqui, o paciente que anteriormente eu já falei, agora na fase arterial, tá? A gente observa realmente tem um trombo grande e com o sinal do crescente teve sangramento, um hematoma retroperitoneal, mas a gente não observa sangramento ativo. Então, essa é a diferença do aneurisma roto contíduo para o aneurisma roto com sangramento ativo. Joia. Ok? Então, como o Carlinha mesmo já falou, ah, esses são os sinais de aneurisma roto. O hematoma retroperitoneal é o sinal mais comumente encontrado. E aqui, para vocês, o sinal da aorta drapeada, que também é um sinal de aneurisma roto contido. É quando o que é o sinal da aorta drapeada? É quando a aorta ela perde o plano de clivagem em relação ao corpo vertebral adjacente e ela se deita, se amolda em relação ao contorno do corpo vertebral. Então, o contorno normal da aorta, o contorno posterior da aorta, ele teria uma conformação oposta, ele seria virado assim para cima, circular, e ele, na realidade, quando você encontra esse sinal, você não tem plano de clivagem em relação ao corpo vertebral e ela está deitada, assume essa concavidade aqui, se deitando e sem plano de clivagem em relação ao corpo vertebral, e é um sinal, perde a conformação normal, arredondada dela, e é um sinal de aneurisma roto contíduo. Então, um quadro realmente que requer urgência, né? A aorta drapeada. E agora, o aneurisma roto com sangramento ativo, que a gente já comentou anteriormente, mas qual a diferença do roto contíduo? Agora, vai ser demonstrado através da angiografia ou da tomografia um extravasamento do meio de contraste extravascular. Então, a gente vai observar o contraste fora da artéria, certo? Isso pode ser visualizado apenas numa fase mais venosa, mas sabendo que esse paciente é um paciente grave. Então, fez o sem contraste, injetou rápido. Ah, não pacificou direito. A gente pode até fazer uma segunda fase. Mas, geralmente, o exame é interrompido para o paciente já se dirigir para o tratamento. Mas, algumas vezes, a gente consegue ver realmente o extravasamento, tá? Esse paciente
é exatamente o que eu mostrei para vocês no início da live, só que uma fase sem contraste. Eu mostrei inicialmente um abaulamento pequeno na parede lateral esquerda, e que a gente, aparentemente, era benigno. Só que a gente tem que descrever, tem que ficar atento, e evoluiu para realmente a uma ruptura do aneurisma, e deu para ver um extravasamento do meio de contraste na porção lateral da aorta, tá? Associada a um extenso hematoma retroperitoneal. Então, muitas vezes, começou aos poucos, né, o sangramento, só que com a pressão aórtica, aumentou esse orifício de ruptura, e talvez podia até ser um roto contido, mas que evoluiu para uma ruptura importante. E a gente conseguiu visualizar, realmente é um quadro catastrófico mesmo. Esse paciente realmente evoluiu muito mal, e às vezes só o tempo, né, de ir para o centro cirúrgico, ir para a hemodinâmica, realmente às vezes não dá tempo. Isso a gente tem que estar atento, então, para todos os detalhezinhos. Exatamente. Então, assim, esse paciente foi aquele mesmo que a gente mostrou no início da aula, com sinais de aneurisma instável, não é, Carlinha? Ele Isso. tinha uma lobulação do contorno anterolateral esquerdo da aorta e uma hiperdensidade em forma de crescente, o sinal do crescente hiperdenso. E em algumas horas ele evoluiu para rotura com sangramento ativo, como a gente vê aqui pelo extravasamento do meio de contraste. E a gente vê também um extenso hematoma retroperitoneal, indissociado do músculo psoas. Então, a gente queria deixar claro aqui que, na realidade, é um contínuo, né? Os sinais, os achados vão se somando, não é isso, Carlinha? Isso. Aqui é uma reconstrução VRT, né, o 3D daquele paciente. A gente colocou uma imagem mais angiográfica, tá, para os vasculares, e aqui um VRT colorido, um cinematic, mostrando o extravasamento do meio de contraste, além, né, dos limites da aorta. Então, a gente consegue ver o contraste extravascular. É tudo que ninguém quer, nós não queremos chegar a esse ponto. Então, a gente quer, na verdade, identificar os achados antes, né, na fase da instabilidade, para poder esse paciente ter chance de tratamento. Mas, nesse caso, ficou bem demonstrado a presença do meio do contraste, e aí, para vocês não esquecerem de estar sempre olhando os contornos do aneurisma, a lobulação, alterações, às vezes formam até como se fossem umas imagens meio saculares, parecendo um pseudozinho, um pseudoaneurisma. Também isso é muito importante, borramento de contornos e o hematoma, que a gente já falou. E agora a gente vai mostrar um casinho para vocês